A reunião dos 5 clãs-mestres e o representante de cada facção. Souta estava sentado ao lado de Genzu, Eido e Santu. Os 4 eram do Olimpo. Souta cruzou os braços à sua frente enquanto observava as outras pessoas na sala. Os chefes dos 5 clãs-mestres possuíam grande poder e autoridade nesta nação. Cine Vindi era o mais velho, enquanto Ei Metal era o mais novo, mas a força deles deveria estar próxima uma da outra. Mesmo que Cine fosse forte, a única vantagem que ele tinha era ter mais experiência que o Ei. Souta virou a cabeça e olhou para os representantes da Terra Santa. A Corte Celestial tinha 2 representantes, Shen Yao e Li Guan. Shen Yao era a mulher que conheceu no Coliseu. Quanto a Li Guan, ele era bastante forte, mas não estava no mesmo nível de Shen Yao. Ele era um monstro com pelo marrom cobrindo seu corpo. Ele era um dos monstros que viviam na Ilha Primata, a terra governada pelo Rei Macaco, San Wukong. Takamagahara tinha 3 representantes, Naruse, Manaka e Ishizaki. Souta não conhecia os outros 2, mas um deles era bastante famoso. Naruse Shimon do famoso clã Ishimon. Ela era uma jovem prodígio e a donzela do santuário do deus dragão Ryujin. Ela recebeu a bênção de um poderoso Lorde Monstro em sua terra e se tornou a mais jovem donzela do santuário aos 8 anos de idade. Ela tem 14 anos agora. A Terra Santa Aru tinha 3 representantes, mas Souta apenas olhou para o Maria Adel. O famoso Adel, o filho da carne e da guerra. Um guerreiro de um vasto deserto que massacrou inúmeras pessoas que ameaçavam sua terra. Ele era um guerreiro com velocidade inacreditável. Seu nome poderia ser comparado a Naruse, a donzela do santuário de Ryujin, e Shen Yao, a sacerdotisa do punho. Ó Maria Adel! Se não estou errado, ele receberá a bênção de Anubis no futuro. Souta esfregou o queixo. Asgard tinha 4 representantes, Asfrit, Vincent, Narkel e Freduin. O mais famoso era Asfrit, chamado de Herdeiro da Terra. No futuro, usaria a Terra para aterrorizar e lutar contra seus inimigos sem parar até avançar para o Reino da Liberdade. Vincent também era forte, mas não fez o suficiente para que as pessoas ouvissem seu nome. O grupo com o poder de batalha mais forte não era outro senão os anjos. Eles enviaram várias pessoas fortes para este país. Eles tinham um total de 5 representantes e nem todos estavam aqui. Havia mais 4 anjos do lado de fora que possuíam grandes poderes. O anjo que os guiava chamava-se Cassi, um homem com 3 pares de asas nas costas. Ele também tinha um par de asas na lateral da cabeça, cobrindo seu rosto. Cassi era um anjo poderoso sob a legião de Gabriel. Ele possuía grande poder e foi encarregado do exército da Gula nesta terra. Nenhum de seus pares poderia rivalizar com ele em sua terra e ele, sozinho, brilhou mais que o resto. Algumas facções não enviaram seu povo para o país Selnis. Em vez disso, enviaram-nos para os outros 2 campos de batalha, o Principado e a República. Havia outras pessoas fortes de países grandes também. Mas não eram tão atraentes quanto os da Terra Santa. Eles eram discretos, mas Souta reconheceu alguns deles que se tornariam famosos no futuro. Souta observou a todos e calculou a força total neste local e lentamente comparou-a com o inimigo. Ele sabia que esta não seria uma batalha fácil. Cine, o chefe do clã Vindi, olhou para todos e perguntou lentamente, qual a sua opinião sobre este assunto? O exército da Gula chegará em breve. É apenas o primeiro lote, devemos eliminá-lo ou não? Depende de você. O que você quer? Eu apenas farei meu trabalho. Se você quiser aniquilá-los, então eu te ajudarei. Shen Yao disse. Cassi olhou para Shen Yao antes de se voltar para os 5 clãs-mestres. Elimine-os. Não faz sentido ganhar mais tempo. Cine assentiu e olhou para o resto das facções. Farei apenas o que a maioria quer, disse Souta. Porrada. Vim aqui porque ouvi que haveria uma grande batalha. Adel disse. Deixe os escalões inferiores lutarem primeiro. Teste sua força e procure os escalões superiores do inimigo. Naruse disse. Eu concordo com Naruse, disse Asfrit. Os representantes dos países também manifestaram as suas opiniões sobre este assunto.
Desistir de Selnis não passou pela cabeça de ninguém naquele momento. Não havia como fazerem isso sem lutar. Todos eram veteranos. Eles foram aprimorados por inúmeras batalhas que vivenciaram. Tudo bem, eliminaremos o exército da Gula assim que chegarem aqui, disse Cine em voz alta. O resto das pessoas não se opôs à decisão, exceto alguns. A maioria ainda queria exterminar o exército da Gula o mais rápido possível. Eles queriam utilizar a formação de barreira de todos os filtros. Se o inimigo fosse muito forte, eles recuariam para dentro da barreira. Solta ficou em silêncio e apenas observou a todos. A guerra foi problemática, mas parecia que algo estava errado com toda esta situação. Enquanto ele pensava profundamente, um som familiar ecoou em sua mente. *Jin, missão desencadeada. A guerra está chegando. Escolha o seu lado para lutar. Exército da Aliança de Exército da Gula. A próxima missão dependerá da sua escolha. Solta estreitou os olhos e olhou para todos. Ele silenciosamente escolheu o lado do Exército da Aliança. *Jin, guerra. O exército da Gula encontrará primeiro uma resistência em 3 terras. Você está no acampamento Selnis. Contribua para a guerra contra a Gula ao derrotar seus soldados. O primeiro lote do exército da Gula está se aproximando. Derrote-os. Recompensas: 500.000 pontos de experiência, 11 pontos de atributos livres e 6 pontos de habilidade. Primeiro lote. Solta tinha certeza de que a derrota da primeira leva do exército da Gula era inevitável. O problema era o próximo exército. Aquele que seria liderado por especialistas no Reino das Algemas. Solta, não confie em ninguém, a voz de Sai ecoou em sua mente. Eu sei, Solta respondeu a ela. Não havia como quebrar a barreira a menos que houvesse um traidor entre os 5 clãs-mestres. No jogo, a guerra ocorreu nesta terra, então a possibilidade de um traidor era alta. Depois disso, o grupo se dispersou e reuniu seus exércitos perto do portão sul do país. Centenas de guerreiros se reuniram no portão sul e cada um deles emitia uma forte aura. Os cidadãos observavam de longe, torcendo para que voltassem com uma grande vitória. Vários guerreiros das Terras Santas e dos grandes países se alinharam enquanto os soldados do país Selnis estavam na frente. Cada um dos representantes e comandantes ficou diante de seus homens sem medo nos olhos. Solta virou ligeiramente a cabeça e perguntou: onde estão os 3? Eu não sei. Eles ainda não voltaram. Alice respondeu a ele. Eles provavelmente tiveram problemas ou talvez tenham ficado ocupados e esquecido a hora. Então, o que aconteceu no torneio ontem? Solta disse. Ouvi dizer que quem venceu a batalha foi um anjo chamado Vance. Ele derrotou todos os seus oponentes, incluindo Franklin, Sten e Vasho. Alice disse. Solta moveu os olhos e olhou para os anjos. Um subordinado de Cassie. Ele era bem forte. Não admira que até Vasho tenha perdido para esse cara. Ele está no mesmo nível que Eido e Santu. Então, onde estão? Solta perguntou. Depois que o torneio acabou, não sei para onde foram, disse Alice. Sid. Esses 3, falarei com eles mais tarde. Solta suspirou. O portão emitiu um som mecânico e abriu lentamente, revelando uma ponte longa e larga. Soldados! Avancem! As vozes de Cine ecoaram por todo o exército. Todos o ouviram e os soldados de Selnis seguiram o seu líder. As outras facções seguiram atrás do exército principal dos 5 clãs-mestres. Nesse momento, Solta olhou com atenção e analisou a força de cada grupo. Claro, este não era o poder geral dos 5 clãs-mestres e das outras facções. Alguns de seus membros foram deixados para trás em suas bases enquanto outros patrulhavam as ruas de todo o país. Afinal, o primeiro lote de inimigos consistia apenas dos mais fracos, sendo o Reino da Solidificação o mais forte. Havia centenas de especialistas no Reino das Algemas tão naturalmente que o inimigo não teria a menor chance. O exército passou pela ponte e parou nas vastas planícies, olhando para frente com um olhar feroz sobre suas planícies. Depois de um tempo, finalmente viram milhares de homens marchando a vários quilômetros de distância de sua posição.